Estamos no nosso 7º programa Papo com Professor Artista. Eu me chamo Jean Vieira de Lira, sou aluno egresso do curso de Pedagogia, pós-graduado em Gestão Educacional pela Faculdade Novo Milênio e graduando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Este programa, Papo com Professor Artista, é uma ação do projeto de extensão do Polo FNM Arte, que visa partilhar experiências, vivências, conhecimentos de artistas educadores com graduandos do curso de Pedagogia, de Artes e até mesmo formação continuada para os professores. No programa Papo com o Professor Artista dessa noite, temos como convidada Icleia Santos, ela que é graduada pela Federal do Espírito Santo e desde o início de sua formação começou a participar de coletivos. Ao longo de sua carreira, passou a ilustrar livros e também é artista educadora capixaba, lecionando em escolas públicas e privadas. Para mediar o nosso bate-papo, contamos com a presença da nossa querida Verônica Devens, ela que é professora e mestre em educação, é artista educadora, pesquisadora e também participa do Polo FNM Arte. Gostaria de dizer desde já que perguntas e comentários podem ser direcionados ao nosso chat. Seja bem-vinda, Ecleia. Seja bem-vinda, Verônica. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Jean. Realmente é um prazer, né? Com certeza a gente está aqui nesse projeto tão bacana, né, da Penha, que eu sou apaixonada, né? Porque é um discurso muito bacana, é um diálogo, né, muito bacana que a gente que promove, né, com o artista, com o arte educador, esse profissional que é tão importante, né, para a nossa prática, né? Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da nossa querida Icleia, né? Conhecer um pouquinho da prática pedagógica e artista da Icleia. Ela vai nos apresentar algumas provocações, olhares, percepções, né, do mundo ao nosso redor, a partir do trabalho que ela faz, que ela desenvolve como artista, né? Que é fantástico, vocês vão conhecer, que é realmente muito bacana. Então, Icleia, conta para a gente aí, né, como se deu esse processo inicial de docência na arte, você que é artista, né, você produz também, e como é que, quem veio primeiro, o artista, a professora, como que você montou esse diálogo, como que como que é essa sua prática? Conta para a gente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom, né, participar desses encontros, fazer essa troca. É necessário, né, essas discussões, essas provocações para o nosso, não só para o nosso trabalho, mas também, né, partilhar, dividir com vocês e também conhecer, né? A gente sempre está num processo de aprendizado, eu sempre me coloco em construção. E esse processo, né, essa pergunta, eu sempre me fiz, né, como que foi acontecendo? Na realidade, as coisas foram sendo construídas ao longo do tempo. Eu iniciei a faculdade, começando pelo curso de bacharelado em artes, né, e quando eu, no segundo ano já de escola, eu comecei a participar da Bolsa Arte, e essa Bolsa Arte era na Galeria de Arte e Pesquisa, e lá tinha um setor de gráfico, né? As exposições que lá aconteciam tinham o material era todo criado, né, e produzido lá. O convite, os cartazes, então eu comecei como estagiária nesse setor. E quando eu terminei a faculdade,
eu já tinha um portfólio, justamente por essas experiências, né, por esse trabalho. E, paralelo, eu já também comecei o trabalho de desenho. E o que me chamava muita atenção e a minha inquietude com relação ao desenho, comecei a faculdade nos anos 80, né? Então, nós tínhamos um gato passou por aqui, gente, eu tenho 2 gatos, então, se tiver uns ruídos, uns barulhos, desculpa, faz parte aqui do cotidiano da casa. O meu trabalho, ele era um desenho muito livre, muito solto, né? E a escola vinha sempre com um formato extremamente acadêmico. E eu olhando assim o meu histórico, as notas em desenho não eram umas notas, era aquela coisa, sabe, você era mediana, né? As notas em arte, em desenho, principalmente. E a grande surpresa que, quando eu comecei a fazer exposição, os professores, os primeiros trabalhos que eu vendi foram adquiridos pelos meus professores de arte, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, eu passei tanto tempo em aflição, né, com os desenhos, com os exercícios, e as notas não eram assim de acordo, né? Pelo menos assim, dentro, você olhando o histórico, uma pessoa que gosta de desenho e tem uma nota 7, tem uma nota 8, né? Enfim. E então eu fui para com esse portfólio que eu fui construindo na GAEL, eu fui para o mercado publicitário. E lá eu comecei a trabalhar na área de criação, mas como arte finalista, e com o tempo, né, dentro com a experiência, cheguei até a direção de arte. Então, eu sempre trabalhei com criação. E chegou um determinado ponto em que eu não queria mais trabalhar com a publicidade, né? E fiquei pensando o que fazer com esse conhecimento que eu havia adquirido ao longo dos 15 anos. E eu falei que aquilo não poderia parar, tinha que dar uma sequência, né? Eu queria mudar, mas mudar como, para onde? E aí eu comecei a trabalhar, a dar aula nas faculdades de comunicação, mas ao mesmo tempo tinha prática, mas eu precisava também, tinha essa prática da publicidade, mas eu precisava também ter um campo teórico para estar dentro de uma faculdade, né? E foi o meu primeiro... Foi quando eu comecei a questionar essa questão de ser professor e ser artista. E meu irmão me falou uma coisa, né, que até hoje eu falei assim, no dia que o professor no dia que a professora Icléia se encontrar com a artista Icléia, pode ter certeza que tudo vai ser mais tranquilo e mais suave. Então, eu comecei a relaxar um pouco mais, porque era sempre muito tenso, muita cobrança, né, as questões metodológicas, as questões do campo teórico. Mas eu fiz um curso durante o tempo que eu estava na publicidade, eu fiz uma pós-graduação, e nesse curso, a exigência para ser professor desta instituição, eu fiz o pós-graduação em marketing, o professor, ele, além de estar atuando profissionalmente no mercado, né, publicitário, ele também tinha que ter a parte acadêmica. Então, foi uma experiência
ao observar a forma como aqueles professores, né, lidavam com o conhecimento, como eles partilhavam as suas experiências, e dentro de uma instituição tão conhecida, né, no território nacional, que era a Getúlio Vargas, então aquilo também serviu como uma referência, né, do tempo. E também os professores de arte, né, na escola, eles são professores, né, na época eu estava fazendo a disciplina, cursando artes, eram professores e artistas também, né, e também aqueles professores estavam em construção como professores, né, era tudo muito recente, o Atílio, o Vilar, o Ilau, né, essas referências. Então, eles tinham tinham 4 anos, concluído a faculdade, a graduação, e estavam como professores da universidade. Então, eu passei um tempo, né, dentro das faculdades de comunicação, dando aula de desenho, teoria da comunicação, e eu sempre me cobrando muito, falo assim, gente, eu sou da prática, né, eu sou do desenho, e respeitando muito esse lugar, né, de professor. Então, eu estudei muito para estar ali, né, com uma preocupação muito grande com o campo teórico, né, e fazer esse link da prática com a teoria. Mas o tempo foi passando e eu tive a experiência de começar a trabalhar com o fundamental. Quando eu fui para o fundamental, eu voltei ao Centro de Artes, né, e fiz a segunda graduação em licenciatura, né, no caso, artes visuais. Foi um período muito bom, muito produtivo, né, onde eu tive a oportunidade de estar estudando, né, me aperfeiçoando, e, ao mesmo tempo, em sala de aula nas escolas particulares. Então, esse movimento aconteceu em 2015, quando eu terminei, né, concluí a minha segunda graduação, a complementação, na realidade, em artes visuais. Bom, quando agora o encontro do professor, né, de estar em sala de aula com um artista, gente, até hoje nós estamos assim, né, juntas trabalhando. Em que momento eu não sei exatamente, mas eu acho que quando você se propõe, né, a uma mudança muito grande de vida, né, de 15 anos de agência, né, você trabalhando com um serviço, né, você mudar, né, para estar dentro de uma sala de aula é algo que mexeu muito comigo, muito, 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 muito. O que fazer? Como levar esse conhecimento para a sala de aula? Como que eu iria trabalhar? Como eu iria fazer esse ponto ser não um conflito, mas como utilizar todo esse conhecimento, toda essa experiência, e também continuar aprendendo, né? Não me colocar como saber, né? E sim uma pessoa que está em evolução. Né? E uma das coisas que eu sempre tive muito cuidado, Verônica, eu acho que foi a base, a preparação para estar em sala de aula. Para você estar em sala de aula, você precisa estudar.
você precisa se preparar, você precisa preparar uma boa aula, você precisa, muitas vezes, eu levo de 3, 4, às vezes uma semana, né, pensando, discutindo, argumentando, analisando aquilo que eu vou levar para a sala de aula, junto com a artista Icleia. Sempre. Eu acho que se eu não fizesse isso, eu acho que estaria em uma outra posição em que eu me encontro hoje. Né? Hoje eu me sinto, continuo com o coração batendo forte, continuo sentindo frio na barriga, mas com uma certeza muito grande, assim, com uma proposta, o que eu quero, por que estar em sala de aula. Né? E como é difícil você ser uma professora de artes. É um curso, né, que demanda, é uma área muito grande, muito rica, e você fazer recortes desses conhecimentos, né, alinhar com a outra disciplina, alinhar com a disciplina de história, alinhar com a filosofia, alinhar com a matemática, com a língua portuguesa, com a literatura, eu tenho essa preocupação, porque o aluno, ele está em sala de aula, ele pergunta, o que nós vamos fazer hoje? Mas eu pergunto, o que você quer aprender hoje? Né? O que nós vamos discutir hoje? Né? E dar uma folha de papel para o aluno é muito fácil, mas é muito difícil estar diante de uma folha em branco. Eu tenho essa preocupação, porque o aluno tem que saber, enquanto também artista, que é um grande desafio, você está diante de um problema, né? E ele tem que ter essas informações para poder começar a fazer os seus registros. Então, a gente tem que dialogar com o aluno, né? E para que essa folha, para que a pedra, a madeira, a caixa de papelão, para que o celular, né, para que todas essas ferramentas que a gente se apropria para dar aula de arte tenha algum sentido para o aluno, e tenha também um sentido, primeiro para mim, depois para o aluno. Se não tiver para mim, eu não tenho como contaminar o meu ouvinte. Né? Eu não tenho como contaminar. E como eu sempre trabalhei na área da criação, no campo das ideias, e instigar, provocar o aluno para isso, para o pensamento, para o raciocínio, né? Para ele começar, ele precisa olhar, fazer os 360 graus. Porque quando ele faz, ele vai achar. Né? E como muitas vezes eu coloco a minha experiência, né, vou conversando, dialogando, para que também ele chegue às suas próprias conclusões. Né? Isso, para mim, é muito importante. Então, essa experiência, isso como que se dá a artista e a professora, eu sempre procuro, né, o meu processo para poder, respeitando esse processo, sempre, né, para poder provocar esse ouvinte, esse estudante, né, esses jovens de hoje. Então, as possibilidades, né? A gente sempre trabalha com possibilidades. E você não está certo, né? A gente sempre fala, a arte não é certo e errado, mas a gente trabalha com a coerência, né? O aluno tem que sempre pensar nisso, né? A gente sempre coloca coerência para que ele possa entender aquilo que ele não consegue alcançar, mas ele não vai registrar, ele não vai fazer de qualquer forma por ser uma disciplina de arte, né? Tudo é possível, mas possível como, né?
Então, as pesquisas, eu sempre estou provocando ou apontando algum lugar, né, algum artista, alguma situação, para que esse aluno se sinta livre, né, para o seu processo, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu comecei, assim, eu não me vejo assim como uma ilustradora, né? Eu trabalhei dois livros, de um livro para outro foram 10 anos, né? Com o mesmo autor. E o trabalho da ilustração foi também um ponto que me fez questionar muito essa questão do ser professor de artes, né? Você saber desenhar é uma coisa, mas o que dizer com o desenho é outra, né? Você trabalhar com a imagem dentro a ilustração, você não vai trabalhar registrando palavras, você está entre as palavras, né? A ilustração, ela está entre as palavras. Você colocando isso, você permite, né, que o leitor também crie as suas imagens, também crie as suas histórias, traga o seu repertório, né, ou aumente o seu conhecimento. Então, é mais ou menos isso, Verônica. Eu não sei se eu respondi, mas ainda eu sempre lembro, né, quando às vezes você prepara, né, você faz uma aula, prepara, e a coisa não dá certo. Eu falei assim, oh, meu Deus do céu, vem cá, Icléia, vem, artista, vem cá, vamos, Dá relaxa, uma dica. começa tudo de novo, alguma coisa você não vai resolver, mas essa questão que traz uma frustração muito grande, né, quando você acha que a coisa que você sabe, mas você está diante de um ser em construção, assim como você também é um ser em construção, né? Então, você sempre tem que alinhar as construções, né? A paciência, o tempo do outro, Com certeza. forma como, né, respeitar muito esse tempo para que as coisas fluam de uma forma mais leve, mais tranquila, né? E o aluno também precisa sentir isso para ele poder. A Ana May uma vez falou que Sentido, né? você não, você tem que incentivar, né? Você tem que trazer o aluno para a disciplina, né? Você tem que encantar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ai, meu Deus, a gente, enfim, né? Mas a gente vai tentando todos os dias, quando a gente entra em sala de aula, com essa provocação, né? Com esse intuito de encantar, provocar, e essa experiência com artes, né? Principalmente com o desenho, eu evito de desenhar, sabia? Eu evito muito o desenho, de mostrar o meu trabalho, o meu desenho na hora, né? Eu sempre falo, se você não sabe desenhar, então fala o que você está pensando. Me diga. Comece a falar, faça a sua tempestade de ideias. Aí vem o lado da publicidade. Vamos lá. O que você está querendo? Tal coisa. Assim, você imagina, pensa. Faz um traço, pega não quer traçar, não, pega um objeto. Como é que é? Vai construindo, né? Vamos soltar. Não, mas não é desenho. Falei assim, não, mas pega o lápis, pega a caixinha, vamos lá fora, pega a máquina fotográfica, é um livro, vamos tentar chegar um ponto aí que você... Porque aquilo que eu falei, o papel em branco é algo assustador. Até hoje, quando eu vejo o papel, eu falo assim, meu Deus, ele Quantas possibilidades, né? Quantas possibilidades, né? E o desenho não é uma única forma, não é uma única linguagem dentro
de artes visuais, e principalmente em sala de aula. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu sempre fico falando com eles sobre isso. O que nós vamos desenhar? Eu falei bem assim, será que hoje nós vamos desenhar? Não, hoje nós não vamos desenhar, hoje nós vamos olhar para o céu. E hoje eu fiz esse exercício com eles, né? Eu falei assim, hoje tem um pôr do sol, mas começou a chover, eu tive que recolher. Não vamos ver nada, não vamos levar papel, não, prancheta, não. Tem um pôr do céu, do sol, que ontem foi maravilhoso, hoje eu não sei, mas vamos olhar o céu, né? E aí, quando eu saí com os meninos, eles começaram a ver os tons, né? Olha, ali está alaranjado, olha, ali está rosa, olha, você falou isso, eu vi. Então, estimular, né, os olhares, a percepção, principalmente isso que eu sempre procuro quanto artista, a percepção, né? Explorar o máximo dos meninos nesse sentido. Então, nossa, Cleia, eu ouvi você, eu vou te dizer, né? Nutre a gente, né? E a gente sabe que cada dia que a gente entra na sala de aula é um desafio, né? A gente está lidando com pessoas diferentes, né? Mundos diferentes, culturas diferentes, e esse papel em branco aí, ele é realmente um mundo de possibilidades, né? Que a gente tem para que venha à tona, para incentivar, para provocar, para vir à tona, né? E fazer sentido, né? Eu acho que o aluno ele entra, né, na aula de arte quando aquilo que é provocado a ele faz sentido, né? Que é o que você falou com o pôr do sol, né? Quantas cores, quantos diálogos que surgiram a partir, né, de uma provocação que saiu da folha do papel, né? Mas também tem uma outra questão que a gente analisa, Cleia, né? Que a gente tem na figura do professor de arte, aquele profissional da educação habilitado, né? Comprometido com a formação social e artística desse estudante, né? E também como aproximação dele com os meios com os meios culturais, com as exposições. Você é artista, você já expôs, né? E a escola, né? E como que você, enquanto professora, né, propicia, oportuniza isso aos alunos, aos estudantes, né? Como acontece isso acontece no espaço? Eu sei que a gente está passando aí por um momento difícil, mas a gente, felizmente, já está virando essa página, começando a virar essa página, né? E a gente retomando, né, essas proposições que a arte instiga a gente a fazer e a inserir no nosso planejamento, a inserir naquilo que a gente quer enquanto realmente professor, né? Como que isso acontece lá nos espaços que você atua? Verônica, você fez essa pergunta, eu fui preencher, eu recebi um papel perguntando assim, quais são seus dias disponíveis, né? Eu falei, não coloque aula dia de segunda-feira, que dia de segunda-feira as galerias, os espaços estão fechados. Por favor. Eu falei assim, lógico. Gente, como que você vai sair com aluno? Como que você vai propor, fazer uma proposta, você fazer o estudo do meio, né, que nós chamamos lá do estudo do meio, com aula dia de segunda-feira. Então, vamos mudar esse calendário, né, essa ordem. Né? Tem 2 anos que eu estou com aula na segunda-feira, por isso quero levar o menino para uma exposição, para um espaço, o espaço está fechado. 7 horas da manhã, alguém vai abrir alguma galeria, o menino está disposto, está com os olhos, está 7h10 da manhã, para pegar um ônibus, fazer um tour pela cidade? Lógico que não. Né? Então, eu já começando assim, respondendo você, já com a questão do horário. Desculpa, mas foi uma coisa que eu falei assim, gente, vamos começar a repensar essa questão dos dias da aula de arte. Mas, infelizmente, a gente lida com
joga lá no sistema, encaixou, se não encaixou, paciência. Mas, por exemplo, na escola particular, eu estou numa localização privilegiada, então, durante a pandemia, eu tenho saído, né, no entorno, então sempre é muito bom. Mas antes da pandemia, quando é possível, realmente a gente vai aos espaços, né? Vamos às exposições, não com tanta frequência como eu gostaria, né? Porque a gente lida com um sistema que às vezes não favorece muito, né? Aquilo que você solicita, né? Abre muitas vezes mão de um outro lugar. Mas os meninos, por exemplo, eles viajam, né? Tem o roteiro, cada série tem um lugar para ir, né? Então, eu fui 8 anos atrás, aí falei assim, você não vai mais, porque você não precisa ir mais porque você já foi. Então, paciência, né? O que você vai fazer, né? O que fazer, né? Mas eu sempre provoco a questão dos meninos, mesmo eles não saindo, mas os lugares que eles vão, sempre a gente está divulgando os espaços, as exposições, as oficinas, né? Na escola pública já está sendo um pouco mais difícil, porque comecei a trabalhar à noite, então já é um outro ritmo, né? Você trabalhando no EJA, então você trabalha mais com projetos. Dentro dessas realidades, Verônica, a gente vê também que os meninos têm uma oportunidade de saída, né? Mas, infelizmente, as saídas, né, para esses espaços públicos não acontecem em Vitória. Isso é a minha grande luta também em sala de aula. Os meninos conhecem mais os outros estados que propriamente o seu estado, a sua cultura. Então, trazer um pouco dos nossos artistas, né, apresentar os nossos artistas, a nossa arte, a nossa cultura, mesmo você não saindo, mas está sendo o grande, a minha meta, né? Eu comecei com um trabalho, a cidade que mora em mim, baseado, né, começando com... Até conversei com a Adriana Magro, o menino dela estuda lá na escola, então, a partir do projeto dela, né, nós fizemos uma adaptação, uma adequação para a nossa realidade, e está sendo, assim, uma carreira solo, digo a você, né, é muito bom estar no papel, mas isso ser abraçado pela instituição ainda está sendo muito lento. Tem uns 4 anos que eu estou trabalhando, nisso temos a Feira Integrada, que trabalha sempre com a cidade, né, com a parte histórica de Vitória, então os meninos saem para conhecer, fazem as visitas, que, como eu falei, o projeto é esse, então já fico um pouco mais aliviada. Agora voltando, retomando agora um pouco a abertura, né, de alguns lugares, a escola vê a necessidade realmente desses meninos, né, desses nossos alunos a saírem, a conhecer, né, a arte. Parece que agora, nessa pandemia, as pessoas lembraram que existe arte, né? A arte está como a salvadora da pátria, né? Nós vamos salvar os alunos com a arte. Ai, Cleia, arte, os meninos precisam mais de arte, mas tem que ser lúdica. Eu falei, sim, tá, tudo bem. Mas temos agora essa preocupação, e a escola já com uma disposição maior de ouvir, né? Porque muitas vezes a gente ouve assim, não,
pai leva, né? Não precisa, não, pai leva. Muitas vezes eu ouço isso, tá, gente? Por incrível que pareça, às vezes a gente acaba ouvindo muito isso e as saídas, às vezes, acabam não acontecendo diante desse pensamento, né? Dessa cultura. E na escola pública, agora, graças a Deus, né, parece que fiz alguns projetos e estamos aguardando para começar pelo menos eu saio com eles, e pelo menos pelo bairro, eu tenho feito isso, sabe, Verônica? É o olhar diante do seu cotidiano, porque eles perderam também isso. E como estar diante do cotidiano você acaba não vendo vendo a cidade, você não vê a sua rua, você não vê o seu espaço, você não vê a sua escola, né? Então eu tenho feito muito isso, sair, andar dentro da escola, passear, olhar qual o som, quais são as cores, os movimentos, a textura da escola. Eu acho que isso é reeducando o olhar, né? Você voltar o olhar para dentro da escola, mas se eles lembram a paisagem sonora, né? Eu tenho trabalhado muito isso com eles, a paisagem sonora do lugar que habita. Nossa, isso é importantíssimo, né? Porque é aquilo que você falou. Tem crianças que não conhecem, estudantes, né? Que não conhecem o lugar que ele vive, a cultura que ele vive, e acha bacana aquilo que está lá, não se importa com aquilo que está do lado, né? A Miriam Celeste diz que não basta você saber arte, né? O importante é você viver a arte. Então, é você chegar num lugar, observar uma casa que tem uma construção diferente, uma ornamentação, uma arquitetura diferente, uma imagem que surge, né? Que está ali do seu lado, e que te provoca para um diálogo, né? Então, isso eu acho que isso é preparar o aluno, provocar o aluno para que ele tenha esse olhar sensível, né? Eu acho que é bacana. E aquilo que você fala de percepção, né? Eu acho que a percepção é aquilo dentro de arte, digamos, a atitude, talvez, a sensação, né? A questão mais é fundamental, né? Aquilo que a percepção, desenvolver a percepção numa criança, no estudante, no jovem, no adolescente, que seja, né? Para ele ficar aberto a essas possibilidades. Então, tudo muito, é uma linha muito tênue, acho, a nossa área, a nossa disciplina, quando faz essas provocações, né? Aquilo, Verônica, nós estamos lidando com o sensorial, né? Então, quando ele está diante de uma paisagem, diante de uma obra, né? Eu peço para eles fecharem os olhos antes de ficar olhando, fecha os olhos. E eu fico brincando com eles com relação à paisagem sonora, né? Os ruídos, o que poderia, para eles começarem a ver, né? Então eu falei, que cheiro que deve ter, como que imagina uma obra em 1922, sabe? Como que seriam essas pessoas? Vamos ver como que as pessoas se vestiam, como que eram as ruas, sabe? Aí você sai um pouco do lado, como dá a história da arte, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver como que era o Rio de Janeiro. Será que música que estaria tocando nesse momento? Então as provocações, você vai abrindo espaço, né? E eles ficam, mas isso é muito chato, essa música. Eu falei bem assim, mas o que seria hoje? E aí você começa a contextualizar, né? Começa as provocações. Eu falei, mas o que está tocando hoje também é legal? Sabe? Vamos ver um lugar parecido, vamos ver como que é hoje a cidade. Eu acho que a gente vê muito isso, né? Eu vejo acompanho um pouco o Facebook, História Capixaba, alguma coisa, aí coloca a arquitetura, né? Aí eu fico assim, gente, então vamos lá. O modo, como que as pessoas se comportavam. E aí, eu acho que é uma forma das pessoas, uma provocação, né? E
concluindo, aí eu saí com os alunos da Serra, eu falei bem assim, eu não conheço o bairro, me apresente o bairro. Não tem nada. Eu falei, como que não tem nada, gente? Não, olha, aí eles fizeram uma imagem muito negativa. E nós chegamos a pracinha lá do bairro, aí estava trabalhando fotografia com eles, o clube de fotografia. Aí um senhor vendo eu com um grupo de alunos, aí ele começou a falar a importância do campinho de futebol, uma coisa que os meninos tinham desprezado, e ele falando como que era importante para a comunidade aquele lugar. Ele falou assim, olha, nós trabalhamos a semana inteira. Chega o final de semana, nós nos reunimos, tomamos a nossa cerveja, conversamos, tem gente que anda de bicicleta, né, para economizar a passagem, ou uma forma, falando dos meios de transporte, e chega aqui, é o nosso encontro, é a nossa grande felicidade estar aqui ao sábado. Eu falei assim, tá vendo? Esse campinho que vocês não conseguiram ver, olha a importância. Então, a gente precisa ouvir a comunidade. Né? Eu falei assim, olha, nós estamos em pandemia, mas é bom a gente conversar com o padeiro, conversar com o moço do picolé, seja lá o que for, mas vocês sentirem a comunidade. Se você não sentir essa comunidade, você não está negando a sua cultura. Uhum. São os diálogos, né, da arte, é tão bacana isso, sair daquele papel branco, né, daquela coisa que estática, que o aluno fica cheio de interrogação e que chega uma época que ele cansa e realmente cansa, então é sair do lugar comum, não é? Então, isso que é o diferente, né? O fazer diferente, o provocar diferente, provocar educar esse olhar, né? Fazer um olhar sensível diante daquilo que está tão diante dele, né? Tá no cotidiano, está nas práticas dele, que ele simplesmente não reconhece, né? Mas, Icléia, que papo bacana, né? Que a gente está tendo aqui, não é? O professor artista que é consciente, né, das suas proposições estéticas, políticas, não separa essa visão de mundo quando atua num campo ou no outro, né? Você acabou de falar isso aí agora, né? E assim exerce um compromisso do seu papel profissional, né, daquilo que você exerce no seu trabalho, né? Propor esse diálogo, provocar essas reflexões, muda, né? Sair do lugar comum. Ele está acostumado com uma coisa encaixotada, cristalizada, pré-determinada, e quando ele é instigado para isso, ele muda completamente, né? Então, essas reflexões, junto com os alunos, e nessa mediação aí que você provocou nesse campinho, né? Provoca olhares, provoca saberes, né? Provoca práticas, outras práticas, né? Que vale muito a pena a gente vivenciar. E que bom, né? Eu acho que é isso que eu acho, tenho certeza que nós achamos que é arte-educação, né? É você trazer a sua realidade, o seu mundo, o seu cotidiano, a sua história, a sua cultura para fora, explicitar isso aí de alguma maneira. Né? E o desenho é bacana, claro, fantástico, a gente não vive sem ele, né? Mas ele tem o seu lugar também, não é isso? O desenho, a pintura, a modelagem, o que seja, as tantas linguagens que existem, mas essa coisa do eu mesmo, né? O eu, quem sou eu que estou fazendo, que estou acontecendo, que estou dialogando. Alguém levantou a mão. É a questão da imagem, né? Eu sempre falo como conceituar a imagem, né? A gente fala muito de imagem, que é algo tão difícil, né? Complexo de você definir, porque a gente lida com imagens, né? Uhum. E eu sempre falo qual lugar que você vai se colocar, eu estava falando de fotografia, para fazer esse registro. Se você coloca num lugar de não se importar, aquilo não te afeta, então você não tem como fazer o registro. Você não tem como fazer um registro de algo que
que não te toca. Uhum. Então, vamos mudar essa visão, né? Então, para você fotografar, né, para você fazer o registro, você tem que escolher um ponto de vista, né? Então, você tem que rever também esse ponto de vista, se vale a pena. Uhum. Uhum. Então, vamos subir na cadeira. Desce, deita, vai para um lado, vai para o outro, vai para a direita, para a esquerda. Então, como é que você está vendo isso? Não é? É a mesma coisa, é a vida. Eu falei assim, é isso que a gente está fazendo, né? As memórias. Então, nós precisamos cuidar das nossas memórias. Né? Nós precisamos ter um cuidado, um respeito por aquilo que a gente, por um lugar que a gente vive, né? Não tem, falei assim, se não tem para você, alguém vai ocupar esse espaço. Uhum. Fala, Pen, você que levantou a mão. Fui eu. É muito interessante quando a gente fala dessas questões de memória, dessas questões de olhares, né? De você se desapegar, muitas vezes, de um conceito pré-determinado do que é a arte. Porque logo se imagina a arte como uma obra-prima, né? A visão que se tem, a concepção de arte que se tem, muitas vezes, na sociedade, é aquela arte que está dentro de um espaço de museu, de um espaço expositivo, e não a arte quanto forma de expressão, quanto forma de apreciação, de representação de sentimento, de formas de ver o mundo, né? E a gente precisa trabalhar com essas desconstruções com o nosso aluno. E é muito interessante quando você fala essa coisa do subir na cadeira, descer da cadeira, né? Provocar para novas formas de fazer. Então, quando a gente pensa, muitas vezes, na aula de arte, qual a relação com o aluno, né? Muitas vezes pede o que nós vamos fazer, né? O desenho, a pintura, mas a gente explorar as diferentes formas de se fazer a arte. E isso, para o professor levar para a sala de aula, ele primeiro, antes de tudo, ele precisa passar pela vivência, pela experimentação. E são esses provocativos que a gente quer resgatar junto aos professores, com essa reabertura dos espaços, né? Vamos voltar a frequentar em conjunto com os nossos grupos, fazer as nossas visitas mediadas em grupos, né? Nos encontrarmos para refletir sobre as nossas formas de apreciar, de olhar, de pensar a arte, e também nessas escolhas que nós vamos fazer e levar para a sala de aula. Eu acho que é um momento da gente também repensar, né, até a nossa forma de viver e experimentar arte depois desses quase 2 anos de reclusão cultural. Não vamos dizer que seja cultural visualmente, né? Porque na verdade nós somos bombardeados visualmente, mas de tátil, de apreciativo, de experimentação, de vivência, a gente buscar retomar esses momentos. Penha, eu lembrando aqui da pergunta, durante esse período, nesses 2 anos, eu tive, graças a Deus, fiz convites, né, e foram aceitos, então eles tiveram contatos, né, com artistas, com administradores de espaço, né, com museólogos, isso foi muito bom, né, com os bate-papos que eles tiveram. Eu lembro da experiência do Fernando Augusto,
ele dando aula de desenho, de observação, ele no ateliê, e os meninos todos em casa, né, com as câmeras ligadas, e o quanto que ele provocou, e os meninos apavorados. Primeira coisa, some com a borracha. E aí foi aquela festa, nossa, mas eles adoraram, sabe? Foi algo que falou assim, gente, a gente acha que os meninos estão do outro lado, mas eles têm que ser provocados, né? O tempo inteiro. Então foi uma experiência, foram experiências, né, muito, muito, muito boas mesmo. Então eu fico assim, olha, fiz a minha parte, né, fazendo o nosso trabalho, e aquilo que eu falei no início, né, o professor de arte, gente, se ele não estudar, se ele não se dedicar, nós já temos grandes enfrentamentos no cotidiano, no respeito, no reconhecimento da disciplina. E se o professor não tiver esse cuidado, não tiver esse carinho, não tiver esse respeito, fica muito difícil, né? Eu acho que ser o professor, muitas vezes acontece, não desmerecendo os cursos, né, de pós-graduação, mas quem quer dar aula de arte, vá fazer o curso de arte, gente. Vamos para a escola, vamos aprender, vamos estudar, vamos participar dos cursos, né? Até hoje eu fico assistindo aula online de história da arte o tempo todo, lendo, revendo o meu material, porque não é fácil provocar um jovem hoje, diante de tantas imagens, você tem que disputar imagens, não é? Desse cotidiano, fazer o menino levantar a cabeça, mudar a postura, ele ouvir alguma coisa nesse bombardeio todo que nós temos. Não é só disciplina de arte, não muitos, mas a gente falando da nossa disciplina, realmente não é fácil. E se você não tiver, não é falar, despejar o conhecimento para o aluno, mas se você não tiver uma base, realmente fica muito difícil. Uhum. Nós sabemos esse nosso desafio aí, novamente eu falo desafio, mas é um desafio bom e que instiga a gente cada vez mais, né? Dá sentido a esse planejamento, essa provocação que a gente propõe a esse aluno aí. Não tem como a gente manter uma linha certa, engessada. A gente precisa, sim, desse conhecimento, dessa troca, desse movimento mesmo de conhecimento, né? Mas, Icleia, olha, foi fantástico conversar com você. Nossa, eu tenho certeza que foi um bate-papo que vai ficar assim com a gente mesmo. E com certeza a Penha também gravando esse trabalho vai ser um ótimo material para a gente ter, né, e dialogar com nossos alunos em sala de aula, tá bom? E a parceria é isso, sabe? Essa troca aí, né? Dividir esses olhares, esses diálogos, e para que a arte realmente possibilite esse estudante essa nova visão, uma outra visão de mundo, né? Uma coisa mais, como a Penha também falou, algo mais expressivo, algo que seja onde ele se reconheça como esse sujeito que é participante de um mundo, que dialoga. Enfim, obrigada, viu, por atender aí o meu pedido. Com certeza foi um ótimo momento, tá bom? Gente, eu que agradeço muitíssimo. A gente sempre aprende, né? A gente vai falando e a memória, né? O diálogo vai se estendendo e me faz também, né? Me traz muitas reflexões, né? O caminho, né? A escolha, o quanto que eu sou feliz. Que bom.
sabe? Eu me sinto muito feliz, eu acho que me sinto privilegiada. A gente sabe que, como qualquer outra profissão, né? Trabalhar, ser artista, ou ser professor, qualquer uma profissão, qualquer escolha que você faça, né? Eu tenho muito orgulho, eu gosto muito, para mim é um privilégio realmente estar, né? Ser professora não, educadora, né? A gente ser mediadora dessa juventude, aprender tanto com eles, né? E com esses desafios, né? Tem sido assim muito bom. Tá valendo, ainda estou no páreo. Ótimo. Com certeza, vale muito a pena. Nossa, é fantástico. Jean, alguma pergunta? Isso. Não. Por enquanto, não. Tá Bom, bom. mas antes de caminhar para os finais, eu queria fazer uma pequena fala. A Icleia, a Verônica, a Penha, a Mariângela, a Políbia, que esteve presente também, entre outros tantos que estão nos assistindo. Para mim é um privilégio estar apresentando o programa e estar convivendo com pessoas com experiências incríveis e que ampliam as perspectivas, os olhares. E é valioso também para muitos profissionais que poderiam estar aqui com a gente, né? Porque na correria do dia a dia, às vezes desperta um olhar, um conhecimento, uma ideia que no corre-corre a gente acaba não percebendo. Mas queria dizer também que, enquanto aluno agora, né? Porque eu ainda sou graduando do curso de artes, embora já seja pedagogo. Mas gostaria de dizer que professores como vocês se eternizam nas próximas gerações. Por quê? Porque eu venho aqui e fico cheio de admiração por vocês, pelo trabalho de vocês, e vou me construindo aos poucos, porque, como sujeito inacabado, é assim que eu vou me construindo, com um pedacinho da Icleia, com um pedacinho da Verônica, com um pedaço da Penha, e entre outros tantos que eu já conheci e passaram pelo meu caminho. Professor é um ser muito especial, porque ele nos leva a acreditar naquilo que às vezes nem nós mesmos acreditamos. E aí ele desperta essa vontade de correr atrás dos sonhos. Vocês não sabem como fazem diferença na vida de muitos. Tenho certeza que tem muitos alunos assistindo vocês, e amanhã ou depois, com o pensamento assim, quando eu crescer, eu quero ser igual essa professora. Eu quero ter práticas igual a essa professora. Então a gente nunca morre, a gente se eterniza nos próximos. Então eu gostaria de agradecer todo o conhecimento compartilhado nessa noite. Agradecer a Penha também, porque a Penha me concedeu essa oportunidade de estar aqui com vocês, vivendo essas experiências. Ao mesmo tempo que eu me formo na faculdade, eu me formo aqui com vocês também. E é isso. Desejar desde já, né, um feliz Dia dos Professores, porque são profissionais que merecem muito, muito mesmo. Com certeza, né? Semana que vem a gente marca a presença, né, no calendário, né? No calendário, né, corrido da vida aí, mas obrigada, Jean, pelas palavras aí, que eu tenho certeza que são incentivadoras, para mim são incentivadoras, tenho certeza para a Icleia, e com certeza daqui você já está graduado, está graduando também, então para você também, né? Obrigada, Jean. Bom, muito obrigada, Jean. De nada, Fico de muito coração. feliz, é bom, sabe? A gente sabe que nós lançamos sementes, né? Nós vamos pulverizando, vamos deixando as sementes. Um pouco de nós. Um pouco de nós. Eu sempre penso nisso. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. A gente entra aqui, assim, desanimado. Nossa, a vida, você, ai, meu Deus, nossa, que tristeza. Aí vem a professora e dá esse banho para a gente. Nossa, o astral já está lá em cima e amanhã já estou assim, forte de novo para poder seguir em frente. Cheio de ideias.
a cada professor educador, que é um presente, né? A Ecleia veio hoje presentear a gente, né? Que é o dia do professor, já está chegando. E aí, Jean vem e fala, a Peia vem e fala, Verônica fala, e pronto, aí, ó, pronto. Já estou bem fortificada e pulverizada. Isso aí. Que bom, Mariângela, é isso mesmo, né? Essa troca é fantástica, esse diálogo é fantástico. A gente não pode deixar nunca de se propor a esses momentos. Com cerveja. Com certeza. Isso aí. Então tá, gente. Foi Penha, obrigada. Penha precisa dar uma saidinha, mas obrigada, Penha, tá? Mais uma vez está aqui conversando, né? Gente, foi muito bom. Adorei. Não sabia que ia ser tão. Assim, fiquei imaginando o quê, mas a gente vai falando, né? O tempo nos dá nos permite, né? A colocar um pouco falar um pouco das nossas práticas, das nossas vivências, né? É muito bom. E sempre pontuar, né, as coisas boas, né? Porque sempre a gente precisa aprender, né? A gente tem que ter o lado passar por certas situações para a gente poder ir vendo, né? Ser seletivo, né? Nós passamos a ser mais seletivos com as questões. Então eu vejo agora assim, daqui para frente, para ver assim, ó, deixa que o tempo dá conta, né? Então a gente vai fazendo sempre com muito carinho, com muita paciência. Hoje, mais do que nunca, muita paciência e muito amor. Senão não vai. Não vai. Eu queria agradecer a Penha. Né? Muito obrigada, gente. Valeu mesmo. Tá joia. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa. Renovados, com os potinhos cheios, eu gostaria então de agradecer a presença da Ecleia Santos, que compartilhou seus saberes com a gente, bem como a Verônica, que mediou o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer também à Faculdade Novo Milênio por nos oportunizar este espaço de diálogos e reflexões quanto ao ensino da arte e formação cultural capixaba. Gostaria de agradecer também a você de casa que nos acompanhou. E se você perdeu alguma parte do nosso programa, é só acessar lá no YouTube, no canal TV Novo Milênio, Papo com o Professor Artista, e vale indicar a um amigo também. E o nosso próximo programa já tem dia e hora marcada. Será no dia 9/11, às 19 horas. Eu espero por todos vocês e beijo grande no coração. Até o próximo programa.